Muitas regiões produtoras já encerraram os trabalhos da colheita da soja e algumas também já iniciaram a colheita do milho safrinha. E nesse momento pós-colheita, o produtor deve ficar atento à reposição de nutrientes do solo, responsável por desenvolver boa parte do que é extraído dele e ajudando então a garantir uma estabilidade de produção. Sobre esse assunto, a jornalista Sara Kirchhoff conversou com o engenheiro agrônomo especialista em solos, Eduardo Silva e Silva. Acompanhe a entrevista. Eduardo Silva e Silva já esteve aqui conosco mais uma vez. Bem-vindo ao canal do Boi. E hoje o assunto é para falar sobre a nutrição do solo nesse período que a gente está vivendo, né? No período pós-colheita. Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado. Para nós é sempre uma satisfação estar aqui. Eduardo, explica para a gente, então, por que é tão importante nutrir o solo exatamente agora, nesse momento que a gente está pós-colheita. Que efeitos que isso tem e como que deve ser feito? Bem, a grande questão é o seguinte: se o produtor colheu bem, a planta comeu muito bem, né? Então, o solo ele vai cobrar depois essa falta desse nutriente que foi absorvido pela planta. Então, a importância de aproveitar, quem está colhendo agora, né, a cultura de verão, é importante que já planeje, né, com um olhar de sistema, a sua lavoura, planeje uma boa correção no inverno. O que eu estou falando de uma boa correção? Pelo menos neutralizar o alumínio. E se ele for fazer um fósforo, uma correção de fósforo também para a sua pastagem, ou para o trigo, ou para um consórcio aveia-azevém, que se pense também no enxofre, porque o enxofre é um irmão do mesmo pai e da mesma mãe do fósforo. Quanto que hoje, por exemplo, uma tonelada de soja, quanto que ela necessita de cálcio e de enxofre? Uma tonelada de soja exporta e extrai em torno de 17 quilos. De cálcio. E de enxofre, 8,8, em torno de 9. Então, se o produtor optar pela tecnologia de sulfato de cálcio, que tem cálcio e enxofre, 100 quilos de sulfato de cálcio possui 20 quilos de cálcio e 16 de enxofre. Então, em torno de 300 quilos a 400 quilos, ele supre as duas necessidades. Então, ele prepara, ele repõe o que aquela planta tirou, e prepara o solo para receber a pastagem ou a cultura, o trigo, ou até mesmo a pastagem e o seu rebrote para servir de alimentação para o seu rebanho. Isso também, de certa forma, acaba dando uma estabilidade para a lavoura, né? Porque às vezes tem um ano muito bom, e claro que depende de vários outros fatores também, mas tem um ano muito bom e o outro ano que não é tanto, e as condições climáticas estavam muito parecidas, por exemplo, né? Perfeitamente, fosse muito precisa nesse ponto. É muito comum a gente ver o produtor falar: esse ano eu colhi bem, no ano que passou, no outro ano eu não colhi bem. Por quê? Porque não se repete muitas vezes aquele manejo que dá a estabilidade do sistema. Então, o ambiente ele tem 52 fatores: a produtividade e a genética da semente mais o ambiente. Se o produtor for adepto a pelo menos dar água e comida para a sua planta, ela já começa a manifestar seu alto potencial produtivo em um estágio de estabilidade. O que tu está me falando é o poder de resiliência do sistema. Capacidade do sistema absorver uma perturbação e mesmo assim manter o patamar. Quando é que isso começa a se mostrar para o produtor? Quando ele começa a investir num bom equilíbrio no inverno e numa boa nutrição no verão. A gente tem ouvido muito, né, o termo resiliência nos últimos anos, no que se aplica ao comportamento humano, e isso também agora está sendo aplicado e tratado dentro da agricultura, né, Eduardo? Perfeitamente. Esse é um tema que eu tive a oportunidade de ter contato com professores da Exalc, né, no programa de solos e nutrição de planta. Justamente trazer esse olhar de sistema. Não podemos só olhar agora em compartimentos. Não. O solo é vivo, a planta é viva, então eu tenho o sistema planta, eu tenho o sistema solo, eu tenho o sistema clima. Dentro do sistema solo eu tenho o sistema química, sistema física, sistema biologia, e planta eu tenho ainda uma diversidade de sistemas. Então a gente abrir essa caixa preta, começando a fazer bem feito o feijão com arroz, que é fazer essa construção de perfil, fazer uma boa rotação e trazer palha para o sistema, gente, o efeito é magnífico para a produtividade. Não há muitos mistérios. Se a gente começar a revisitar esses temas que há anos a gente discute, eu tenho certeza, eu garanto que a produtividade ela vai aumentar. E até uma forma de gratidão, né, para devolver para o solo, para devolver para a natureza tudo aquilo que ela traz para a gente de bom, né? Com certeza. O solo demorou aí num processo geológico milhões de anos, né, numa escala que não nos pertence.
Eu acho que cabe a nós, pelo menos, conservá-lo e dar perenidade para as próximas gerações. Com certeza. Eduardo, a gente está falando, claro, mais especificamente de grãos e de soja, mas para a pastagem também tem a questão da nutrição num período adequado, né? Quais são os principais cuidados aí que o pecuarista deve ter? O pecuarista tem que entender o seguinte: a pastagem é uma lavoura, tá? E a pastagem é uma oportunidade que ele tem não só de nutrir o animal, mas é uma bela oportunidade para ele fazer um condicionamento físico e químico. O que eu quero dizer? Hoje o conceito contemporâneo de matéria orgânica considera tudo menos a planta em pé. Então, quando ela cai, ela já passa a fazer parte da matéria orgânica. Raiz faz parte da matéria orgânica. Agora, o produtor, imagine, entrar agora, por exemplo, com sulfato de cálcio, que é um enraizador. Ele vai fazer com que a planta enraize mais. Essa planta enraizando mais, solta mais o solo, cria mais resíduo orgânico para a microbiologia do solo, tem mais reservas para criar área foliar, fitomassa, e com isso ofertar mais alimento. Então ele está dando mais comida para o animal, ele está afrouxando o solo na parte física, ele está deixando uma herança positiva para a microbiologia e ele está ativando toda essa química no solo. Então veja só como um simples gesto ou um manejo com enraizador, uma matéria orgânica, um sulfato de cálcio, pode provocar tanto benefício quanto esse. E isso, os maiores especialistas em soja, milho, comprovam por A mais B que tudo isso que eu estou falando no inverno, na pastagem, servindo inclusive de alimentação animal, se reverte em alta produtividade no verão. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Claro que tem todo esse lado que envolve o meio ambiente, que é sensacional, e a gente não pode ir contra isso, muito pelo contrário, né? A gente tem que sempre a favor e buscar alternativas para fazer com que tudo se encaminhe e favoravelmente também para o meio ambiente. Mas em termos de rendimento, assim, quanto que a nutrição pós-colheita ela é importante? Olha, em termos de rendimento, eu estou fazendo um levantamento com sulfato de cálcio já há uns 3 anos e eu tenho criado uma correlação que é o seguinte: uma pastagem que produza no seu ciclo total em torno de 5.000 quilos de matéria seca, quando o produtor ele aplica uma dose, por exemplo, no sulfato de cálcio granulado a 350 quilos por hectare, eu tenho um fator de conversão, um acréscimo de 0,094. Ou seja, a relação de fitomassa de raiz com a parte aérea me dá esse acréscimo de matéria seca. Então, o que ele vai fazer? Ao invés dessa planta produzir 5.000 quilos de matéria seca, ela vai produzir 5.540 quilos de matéria seca. Tudo isso graças ao poder de enraizar a planta e esse forte enraizamento converter em matéria fresca e matéria seca na parte aérea. Tá? E um cuidado. O produtor, às vezes, tem uma tendência de achar, bom, se ele disse 350 quilos, eu para produzir muito mais, ou fazer 2 vezes 0,94, eu vou botar o dobro. Não é por aí. Eu tenho acompanhado também que quanto mais ele bota, menor é o fator de correção. Porque assim como a gente, o solo tem um limite. Nem menos, nem mais, mas o necessário. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Tá certo, Eduardo. Mais uma vez, obrigada. Sempre um prazer te receber aqui. Obrigada pelos esclarecimentos e volte sempre. Muito obrigado. Eu espero voltar mais vezes. Maravilha. Esse foi, então, Eduardo Silva e Silva, engenheiro agrônomo especialista em solos. E nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês.